O Vasco pode ser o primeiro grande clube a ter uma SAF ruída. Será que isso vai chegar a acontecer? E deixa eu desenhar algumas situações, né? Até porque vocês sabem que eu sou jornalista e também torço, inclusive, para um clube que é uma SAF. Então vamos trocar uma ideia sobre isso. O Pedrinho concedeu recentemente uma coletiva de imprensa falando sobre a situação do Vasco da Gama, falando que não pode participar do processo do futebol, que não pode falar sobre o futebol e que ele não tem absolutamente poder nenhum. O que gerou um certo espanto na torcida do Vasco, mas como assim que o presidente não tem poder? Gente, eu acho que isso já deveria estar fresco na memória, não só do torcedor, mas principalmente na diretoria associativa. A partir do momento que o clube foi vendido, quem é o presidente do clube social, quem é o diretor de esportes do clube social, não tem mais nada a ver com o futebol que foi vendido, negociado com a SAF, com o comprador, que no caso é a 777. Então assim, cara, o Pedrinho, ele aceitou ser o presidente do Vasco da Gama, ganhou as eleições, só que era sabido que ele não teria nenhum tipo de influência na SAF do Vasco da Gama, a não ser que ele entrasse como diretor da SAF, diretor do Vasco, gerente, aí era outra coisa. Mas assim, se o torcedor do Vasco ainda não tinha noção que o presidente do clube não mandava mais no clube, eu acho que falta um pouco de conhecimento do que é o processo de SAF no futebol brasileiro, principalmente nos moldes que estão acontecendo por aqui. São clubes desesperados, né, uma areia movediça absurda, sem expectativa nenhuma, sem dinheiro nenhum, e que precisam urgentemente serem vendidos por uma quantia para que o clube continue existindo, né, possa sobreviver. E aí com isso apareceu a 777, colocou o dinheiro, só que a condição é a seguinte, você não manda mais no clube. Quem manda no clube é a 777. E assim, cara, eu diria que é muito sorte ou azar, e também você amarrar bem o seu contrato. Você ter a fiscalização, a participação, o quanto que esses caras têm que investir, o quanto que eles têm que estar presentes no processo do futebol do clube, que é uma coisa que, assim, particularmente foi bem amarrada no Botafogo. Vocês podem, assim, ver qualquer defeito no John Textor, mas uma coisa que não dá pra dizer é que ele não é ativo. Ele é um cara que tá sempre no Brasil, é um cara que ele tá sempre resolvendo as coisas, é um cara que ele tá sempre tomando atitudes. Agora a 777 não, parece que é uma relação mais fria. Parece que é uma relação, tipo, vamos pegar o Vasco, vamos tentar fazer com que ele valha alguma coisa, pagar algumas dívidas e depois revender. É o que parece. Dentre erros e acertos de SAFs, né, do Coritiba, do Botafogo, do Cruzeiro, o Cruzeiro com o Ronaldo, o Botafogo com o John Textor, parece que o vascaíno ele já está aceitando a ideia de que talvez seja melhor romper, sabe? Não voltar para o modelo associativo, mas para que outra SAF, né? Para que outra SAF aconteça, para que outro comprador, para que outro dono, melhor dizendo, que me fugiu a palavra, chegue para comandar o clube. Uma flexibilidade maior no contrato, situações melhores, né? Uma rigidez de enquanto você tem que investir, enfim. Eu, de fato, acho que a gestão da 777 não é só ruim, mas também desleixada. Acho que é uma relação absolutamente fria com um clube de futebol. Mas assim, quem não sabia que isso era possível e quem achou que o presidente do clube associativo poderia fazer alguma coisa nesse momento, sinceramente acho que é muita ingenuidade. De duas uma, ou o Vasco segue a vida e quem está dentro do modelo associativo entende que não vai poder mais tocar nunca mais no futebol, o que, de certa forma, né, cara, não tô nem falando do Pedrinho, que é um cara capacitadíssimo, né, mas quem destruiu, quem colocou o Vasco na areia movediça foi justamente esse modelo político antigo. Ou o Vasco entende que a situação ela não é boa e, com o tempo, pensa numa possibilidade de troca de dono. Uma venda, numa negociação que pode acontecer com qualquer clube. Qualquer um dos donos pode chegar e falar, putz, cansei do projeto, quero vender para outra organização, para outra gestão.